Então eu quero ler com os irmãos esse texto de Lucas capítulo 3. Eu vou ler na versão corrigida, tá? Então, a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 16. Todos acharam? Diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E ele respondendo, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos agora a ministração do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Alguns dos irmãos aqui sabem, eu tenho um irmão que é diplomata. Atualmente ele está pouco mais para se aposentar. É embaixador, já foi diplomata e embaixador em vários países, e ele estava conversando certo dia sobre isso com a gente, dizendo que são pouquíssimos países no mundo que ele conheceu. Ele fica praticamente 2 anos em cada país, então conheceu dezenas de países. Pouquíssimos países do mundo que são mais corruptos do que o Brasil. Ele citou alguns países da África aqui que eu não me lembro, disse alguns exemplos de corrupção lá. E quando ele falava disso, ele falava a respeito não da corrupção do governo, ele falava a respeito da corrupção das pessoas, do povo. E eu estava pensando um pouco sobre essa conversa que eu tive com ele. Eu sou professor há 16 anos, e eu estava pensando que no Brasil, a corrupção já começa em casa e já começa nas escolas. 16 anos de profissão, eu já
ministrei aula desde as faixas etárias menores até os adultos. E se eu fosse fazer uma estimativa da corrupção na escola, eu diria que gira em torno de 70% da parte dos alunos. É desonestidade, falsificação, cola, suborno, chantagem, mentira, trapaça. Chegou ao ponto de alguns conhecidos meus roubarem provas de vestibular e ainda tiveram a capacidade de pedir para eu resolver. Eu, logicamente, neguei. A corrupção nas escolas, por exemplo, passa pelos professores que enganam, que burlam os cursos de capacitação, que recebem bolsas sem trabalhar, que não cumprem horários, que trocam favores em troca de benefícios. A corrupção no Brasil, ela está no comércio. A todo momento nós estamos sendo enganados no comércio. A loja que embute os juros no preço para tentar te enganar, que faz propaganda enganosa, o alimento vencido com a embalagem adulterada, o leite com formol, o congelado cheio de sal e de gelo para ficar mais pesado. É o oxigênio industrial que é vendido no hospital como oxigênio hospitalar. É o litro de gasolina que só tem 900 ml. Por outro lado, o consumidor a todo momento está tentando enganar o comerciante também do Brasil. É o calote, é o cheque sem fundo premeditado, é a danificação do aparelho e depois a mentira para tentar pegar a garantia. É o roubo do combustível. Se por um lado tem o posto de gasolina que vende 1 litro como 900 ml, meu sogro trabalhou no posto e diz que se a gente ficar sabendo do tanto de gente que chega no posto na cara dura e rouba combustível, faz que vai pagar lá e não paga coisa nenhuma, pega o carro e vai embora, você fica assombrado. Nos Estados Unidos, desde a década de 70, não existe frentista. Você chega lá e abastece o seu próprio carro. Até hoje no Brasil, isso não é possível e nem tão cedo será. Sabe por quê? Porque se fizer isso, vão roubar combustível. É impossível fazer isso no Brasil. Na França, os caixas eletrônicos são nas ruas, na frente dos prédios. No Brasil, os bancos estão fechando 5 horas da tarde e ninguém saca mais nada. Porque mesmo com câmera, mesmo com tudo fechado, os caras entram e explodem. A corrupção no Brasil está nos empregadores e nos empregados. Os empregadores tentam ludibriar de todas as maneiras as leis para subtrair os direitos dos empregados. Você que é empregado aqui sabe disso. Agora, por outro lado, os empregados roubam a empresa, pegam notas frias, dão golpe do seguro-desemprego, golpe da rescisão, inventam doenças para ficar em casa recebendo sem trabalhar. Dão o golpe da aposentadoria, pega um médico que vai dar um laudo de uma doença difícil de diagnosticar para o cara se aposentar podendo trabalhar. A corrupção está nos prestadores de serviço. Se você tentar construir uma casa e usar esses prestadores de serviço, você vai ver a dificuldade relacionada à corrupção relacionada nesse campo. Se você precisar de um mecânico, você vai ver a dificuldade de você achar uma pessoa honesta que não te engane. A corrupção está nas leis. Um carro que vale 40 mil reais no Brasil é vendido a 90 mil reais. Ou melhor, um carro que vale objetivamente 40 mil é vendido aqui a 90 mil reais. Aí você tira 30 mil reais de imposto, só que tem mais 30 mil que não é imposto. É porque no Brasil tem leis que autorizam a margem de lucro das maiores do mundo para essas montadoras. E sabe por quê? Porque são elas que financiam as campanhas daqueles que estão lá
para nos representar. Ou melhor, para representar essas empresas. Porque são elas que pagam. A corrupção no Brasil está na sonegação de impostos bilionária. Se a gente fizer uma estimativa na igreja, eu não tenho medo de errar. Nas igrejas, a sonegação deve girar em torno de 60% a 70%. Eu já fiz uma estimativa nas escolas, a sonegação gira em torno de 95% nas escolas. As pessoas vão lá e compram notas frias. E a corrupção, irmãos, está também na política. Também na política. Eu trabalhei em 2 eleições, coordenando campanha, da única pessoa na face da terra que eu aceitaria trabalhar nas eleições, que é a minha própria mãe. E mesmo assim, na segunda foi uma briga para eu aceitar. E já falei que na terceira não conte comigo. E eu estava as 2 vezes nas maiores coligações, quer dizer, com a maior parte dos partidos, e eu vi com os meus próprios olhos um envelopezinho branco, sem nada escrito, chegando cheio de dinheiro, e eu não vi uma única pessoa que recusou o envelopezinho. Ninguém recusou. E o que eu fiquei mais assombrado a respeito da corrupção não foi dessas pessoas que estavam pleiteando um cargo. Foi do povo. Foi da população. Eu vi coisas absurdas. Pessoas se vendendo por nada. Eu vi igrejas negociando com candidatos. Eu vi líderes de louvor trocando voto por um CD de louvor a Deus, a gravação de um CD. Você acredita nisso? Brasil, irmãos, é um dos países mais corruptos do mundo. E o maior problema é que a corrupção no Brasil é cultural. Ela se aprende desde criança, dentro de casa, passa pela escola e vai embora. E por isso que é bastante sintomático, irmãos, quando eu vejo, nesse país especificamente, o Brasil, uma manifestação como essa que nós temos visto, contra a corrupção no governo. Tem um filósofo e historiador francês, chamado René Girard, que ele estudou um fenômeno interessante em várias sociedades, que é o fenômeno do linchamento. Linchamento público. E esse fenômeno, ele se interessou em estudar porque era uma massa de pessoas inegavelmente injustas, clamando por justiça, linchando os outros. Isso intrigou ele. E aí ele chegou numa teoria para explicar isso, que é a teoria que ele chamou a teoria do bode. Que ele tirou da própria Bíblia essa teoria ainda. Do bode expiatório. E aí na teoria ele diz o seguinte, que nessas sociedades havia um fenômeno interessante que se procurava achar um grupo ou uma pessoa que seria o catalisador, que seria transferida para ela toda a culpa e a responsabilidade da sociedade inteira, para ser sacrificada e para expiar a culpa de todos os outros. Essa foi a conclusão que ele chegou. E quando eu penso nessa teoria, eu percebo que ela se encaixa como uma luva no Brasil.
um dos países mais corruptos do mundo, um dos países onde a corrupção é cultural, um dos países onde a corrupção é generalizada, das camadas mais baixas até as mais altas, e aí nós vemos milhões de corruptos clamando pelo fim da corrupção. Única explicação que eu vejo: adesão ao delírio coletivo do sacrifício do bode expiatório para expiar as próprias culpas. Para se convencer que não tem nada a ver com essa situação. Para se convencer que é absolutamente inocente e que o mal jaz fora, em alguém. E quando eu vejo esse fenômeno no Brasil, ou na sociedade, em qualquer outra sociedade, não me espanta em nada. Porque, na verdade, eu não espero nada diferente de um mundo que é a herança da Torre de Babel. Esse comportamento não é para mim nada mais do que o esperado. O que me preocupa, irmãos, é quando eu vejo a igreja aderindo a esse delírio coletivo. O que me preocupa é quando eu vejo a igreja perdendo o foco da sua missão, da sua mensagem, da sua denúncia essencial, que não é que a corrupção tomou conta do governo. A corrupção tomou conta da raça humana. A corrupção tomou conta de cada indivíduo, porque é essa a mensagem da Bíblia que você conhece. E eu percebo que essa era a pregação de João. Essa história de João, você deve conhecer João, claro. Eu diria que João, ele foi o último e o maior dos profetas. Tá? Só para você contextualizar quem é João Batista. Mesmo que ele mesmo não tenha se chamado de profeta, né? Perguntar se ele era profeta, ele disse que não era, né? Mas eu entendo João como um profeta, último e o maior dos profetas. Quando perguntaram para Jesus a respeito de João, ele disse o seguinte: dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E aqui em Lucas 3, apresenta um resumo da história de João Batista, que eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes só. Primeiro, nos primeiros 2 versículos ali que nós lemos. Aparentemente, ele fala ali de Império de Tibério César, Pôncio Pilatos, Filipe, Lisânias, e fala no versículo 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Se você ler rapidamente esse texto aí, você acha que é uma mera contextualização histórica ali, que não tem muito interesse, mas não. O que Lucas está apresentando ali e dizendo com esse contexto ali, é que houve uma corrupção no mais alto clero de Israel, que era no sumo sacerdócio. E por que eu digo isso? Porque veja no versículo 2, ele está dizendo, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Qualquer judeu que leia isso vai achar que tem alguma coisa errada aqui. Qualquer judeu que leia isso vai achar que foi um erro de Lucas. Mas não foi erro. Por que ele ia achar que é um erro? Porque só tem um sumo sacerdote em Israel. E ele está dizendo, Anás e Caifás, sumos sacerdotes, no plural, 2. Então ele está denunciando que houve uma corrupção dentre os líderes religiosos do mais alto escalão de Israel, que era o sumo sacerdote. Caifás, na verdade, era o sumo sacerdote. Anás
era o sogro de Caifás. Só que era Anás quem mandava. Tudo isso era uma política envolvendo os romanos e os judeus. Roma corrompeu o ofício mais sagrado de Israel. E aí no versículo 2 você lê lá, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, diz lá, veio a palavra de Deus a quem? A João, filho de Zacarias. Onde? No deserto. E para você entender o que Lucas está dizendo aqui, você tem que entender uma coisa. O sumo sacerdote, ele não devia ser apenas e tão somente um homem da tribo de Levi. Ele devia ser um homem da tribo de Levi e também da família de Arão. Esse era o requisito para ser sumo sacerdote. E agora adivinha? Caifás não era da família de Arão. Não devia ser sumo sacerdote em Israel. E quer saber mais? O texto diz ali, que nós lemos, João, filho de quem? Zacarias. O mesmo Zacarias que aparece em Lucas 1,13, que era da tribo de Levi. E João Batista, sabe quem era a mãe dele? Eliseba, ou Isabel, da família de Arão. Então, pasmem os senhores, mas o verdadeiro sumo sacerdote de Israel deveria ser Yohanã, o imersor, João Batista. E aí nós entendemos o que a Bíblia está nos dizendo, quando fala que a palavra do Senhor foi a João no deserto. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? O templo se corrompeu. O santo dos santos se corrompeu. A estrutura religiosa de Israel se corrompeu. E sabe o que Deus fez? Foi para o deserto e levou com ele o seu sumo sacerdote. Deus abandonou o santo dos santos e foi para o deserto e levou com ele o seu sumo sacerdote. E aí você entende por que Mateus capítulo 3 diz que João comia gafanhotos e mel silvestre e se vestia com peles de camelo, porque o sumo sacerdote não podia vestir as mesmas roupas que as pessoas. Ele tinha as vestes talares dele, e ele não podia comer a mesma comida que todos os outros. E como ele não tinha lugar na estrutura religiosa de Israel, ele se vestiu de pele de camelo e comia gafanhotos e mel silvestres. Era o sumo sacerdote de Deus no deserto. E é por isso que o texto diz também, João dizendo, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Quem que está clamando no deserto? É João?
Não é, João? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. A instituição religiosa de Israel se corrompeu, Deus foi para o deserto. E agora Deus fala no deserto. Deus não tem qualquer compromisso com instituições, organizações políticas ou religiosas, com denominações, com convenções humanas, com templos, com títulos estabelecidos por homens. Não importa o quanto se advogue que Deus está num templo, não importa o quanto se advogue que Deus fala através de sacerdotes oficiais, não importa o quanto se defenda que Deus está na atividade que nós queremos que Ele esteja, não importa o quanto se defenda que Deus está na denominação A, na denominação B, Deus é livre e faz o que Ele quer. Se a instituição se corrompeu, Deus pega as suas coisas, por assim dizer, e diz: fique com o templo, fiquem com o dinheiro, fiquem com a estrutura, fiquem com seus sacerdotes. Eu vou para o deserto e vou levar os meus sacerdotes fiéis comigo. Sabe quanto tempo João ficou no deserto? 8 anos, dizem os estimativas dos estudiosos. Sabe quanto tempo durou o ministério de João? Cerca de 8 meses. O ministério de João Batista durou cerca de 8 meses. Ele ficou no deserto sendo preparado por Deus 8 anos. Oito anos num estilo de vida radical, de jejum, oração, comendo gafanhoto, mel silvestre, isolado, provavelmente habitando dentro das cavernas. E aí alguns estudiosos dizem o seguinte, que ele se juntou com os essênios, que viviam nos desertos isolados, que era uma das castas de Israel. E sabe o que os essênios faziam? Sabe quem eram os essênios? Eram aqueles responsáveis por guardar a palavra de Deus. Os essênios eram aqueles responsáveis, os guardiões da palavra de Deus. Então você sabe, consegue imaginar o que João ficou fazendo 8 anos sozinho no deserto? Não só comendo gafanhotos e mel silvestre. Ele ficou 8 anos lendo as Escrituras. 8 anos meditando nas Escrituras. 8 anos sendo ministrado por Deus. E aí alguns estudiosos dizem o seguinte, que naquela época não tinha a Bíblia completa, obviamente, como nós temos, eram partes da Bíblia. E alguns defendem o seguinte, que João só tinha uma parte das Escrituras. Isaías 61. E você sabe o que diz Isaías 61? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João ficou 8 anos lendo Isaías 61. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Talvez isso explique por que um dia o João mandou os discípulos dele abordarem Jesus, né? Ele já sabia que Jesus já estava andando por ali,
para perguntarem se ele era o que havia de vir ou se ainda deveriam esperar outro, ou seja, se ele era o Messias. E aí os discípulos de João chegaram até Jesus e fizeram a pergunta: o Senhor é aquele que haveria de vir ou ainda devemos esperar outro? E aí muita gente que lê o texto inadvertidamente pode deixar passar isso, porque Jesus responde para os discípulos de João apenas o seguinte: voltem e apenas digam o que vocês estão vendo. Os coxos andam, os cegos veem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Os discípulos de João devem ter ficado sem saber entender, foram até João, provavelmente, e aí João perguntou, e aí? Perguntamos, mas não falou coisa com coisa, a gente não sabe, ele falou algumas coisas lá, a gente não entendeu. Mas aí João perguntou, tá, mas o que ele disse? Ele disse isso, os coxos andam, os mortos ressuscitam, os cegos veem, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Sabe que texto era esse? Isaías 61. Quando João escutou isso, provavelmente todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Porque era o texto que ele devia estar estudando há 8 anos nas cavernas. E Jesus sabia disso. E Jesus disse, só diga para ele isso, ele vai saber que eu sou o Messias. E aí depois de 8 anos, provavelmente o Espírito Santo falou assim, João, chega de ler, chega de orar, chega de jejum, sai da caverna, vai pregar. E aí, bastaram 8 meses de ministério para haver uma convulsão social pela pregação de João. Porque lá em Mateus 3 diz que não só as partes vizinhas iam ter com João, mas toda a Judéia ia ter com um cara vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, que não era nada, que não tinha título nenhum, que estava lá no meio do deserto batizando num rio. E diz mais, não só toda a Judéia, Jerusalém estava indo lá para a beira do Jordão. Jerusalém era a capital, líderes religiosos, soldados romanos. E sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava com João no deserto, porque Deus instituiu os santos dos santos no deserto com o seu sumo sacerdote. Se você estiver onde Deus quer que você esteja, se Deus estiver comprometido com você, porque você não está comprometido com mais nada a não ser com Ele, você pode estar no deserto em qualquer lugar do mundo, você vai fazer a diferença. Agora o templo, Anás, Caifás, ou seja lá quem for, podem ter tudo, qualquer estrutura, só não tem Deus. Não fazem diferença. E aí João saiu. E a pregação dele era: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E aí diz que ele saiu batizando. E aqui tem outro detalhe importante. Porque ninguém podia fazer um ato cerimonial desse, a não ser com autorização do templo e no templo. Mas João não precisava mais de nada disso. Ele era o sumo sacerdote e Deus estava sobre ele, ele fazia o que ele queria. Se ele quisesse batizar ali com areia, com água, com tudo, ele batizava. E era isso que ele estava fazendo.
E aí, qual é a pregação de João? Você fala, Ricardo, qual é a pregação de João? Versículos 7 e 8. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele. Veja que pregação agradável. Tua Bíblia diz isso também? Raça de víboras. Para quem ele dizia? Para a multidão, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura ou da ira de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não venham com essa história que são filhos de Abraão. Ou seja, se fosse traduzir nos dias de hoje, não vem com essa história que você é crente. Não vem com essa história que você é membro da igreja A ou B. Porque até de pedras Deus pode tirar filhos de Abraão. Até desse vaso aqui Deus pode fazer um crente. E aí João começa a falar a 4 tipos de pessoas que estavam ali. Primeiro, a líderes religiosos de baixo clero, que eram os fariseus e os saduceus. Depois ele começa a falar a soldados romanos. Depois ele começa a falar a publicanos. Depois ele começa a falar à multidão, ao povo. E a cada classe de pessoas ele está dizendo uma mensagem que no final é a mesma coisa. Os publicanos ele está dizendo: não cobre mais do que é ordenado. Os soldados ele está dizendo: não tratem mal, não faça extorsão de ninguém. Para o povo ele está dizendo: você tem alimento para 2 pessoas, divida com quem não tem. Você tem 2 capas, divida com quem não tem. Ele está dizendo para todas as categorias de pessoas: vocês não estão vivendo segundo a reta justiça de Deus. Vocês são corruptos. Veja que João, quando começou a pregar, ele não foi denunciar a corrupção. Quem foi direcionado à pregação dele? A esses 4 tipos de pessoas que representam todos. Arrependam-se, vocês. Vocês estão errados. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam deixar a corrupção. Para nós aplicarmos esse texto aqui, irmãos, na nossa vida nós temos que prestar atenção numa questão aqui teológica fundamental a respeito do ministério de João, porque o ministério de João representa, em última análise, o ministério da verdadeira igreja de Cristo. O papel de João era preparar o caminho de quem? Preparar o caminho da primeira vinda de Cristo. O papel da verdadeira igreja é o quê? Preparar o caminho da segunda volta de Cristo. A pregação de João era: arrependam-se porque o rei está chegando. A pregação da igreja é: arrependam-se porque o rei está voltando.
O ministério de João representa o ministério da verdadeira igreja de Cristo. O estilo de vida radical de João, de absoluta fidelidade a Deus, sem qualquer amarras e compromissos com estrutura política, religiosa, que não se corrompe, que não se contamina, que está disposto a obedecer a Deus até o deserto, espelha também a verdadeira igreja de Cristo, que não está amarrada, que não está vinculada a estrutura humana nenhuma, que não deveria se corromper, que não deveria se contaminar. O foco da pregação de João Batista também representa o foco da pregação da verdadeira igreja de Cristo. Que é o quê? Todos se corromperam. Todos se desviaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer. João saiu da caverna e sobrou para todo mundo. O problema não é a corrupção do governo. O problema é a corrupção da humanidade. Esta é a mensagem, a denúncia da igreja. Da igreja. Então eu vou emitir aqui para vocês a minha opinião a respeito do que eu penso a respeito de tudo isso. Eu vejo a participação da igreja, estou falando da igreja aqui, com muita preocupação nessas manifestações. Primeiro, porque a igreja está perdendo o foco da pregação de João e entrando no delírio coletivo do bode expiatório de Jihad. O foco da pregação da igreja durante séculos é denunciar a corrupção humana. A igreja é a mais antiga denunciadora da corrupção. E o discurso irrefutável da igreja é justamente a denúncia de que a origem da corrupção está no coração humano. A corrupção está em todos, e a igreja considera inclusive a corrupção dela mesma, ou seja, nós reconhecemos os nossos pecados e que precisamos da graça de Deus. Perca isso de vista, que essa é a mensagem da igreja. E você estará colocando a mensagem da igreja lá no nível dos discursos políticos. No máximo, a igreja deveria estar orando e combatendo a maldição da corrupção que está enraizada na nossa cultura brasileira. Porque esse é o problema da nossa nação. A maldição de uma corrupção que sai de dentro de casa, passando por tudo, e chegando lá nas mais altas cortes do Brasil. E o delírio coletivo que eu estou falando é não olhar para a corrupção do governo e ver um grande espelho refletindo a nossa própria imagem, a imagem do Brasil, da corrupção que está espalhada e alastrada por todo lugar. A igreja deveria estar preocupada
com a corrupção que muitas vezes entra dentro dela própria, da própria igreja. Porque se a igreja, pelo menos, não fosse corrupta, se a igreja eliminasse, extinguisse a corrupção do seu meio, ela já seria uma luz nessa nação. Segundo lugar, eu vejo com bastante preocupação, porque a igreja está perdendo a referência da vida radical de absoluta integridade de João Batista. E eu vejo muitas vezes, como até igrejas hoje, que nem culto, sabia? Não teve culto. E aí eu vejo com preocupação porque é como se a igreja estivesse chafurdando na lama. Na lama das mentiras, das manipulações, das calúnias, das agendas ocultas que estão em todo esse meio aí. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que tem as duas instituições mais corruptas do Brasil. Primeira é a imprensa. Primeira é a instituição mais corrupta do Brasil. Segunda, essas são as duas instituições. Depois vem os partidos políticos e depois as organizações criminosas lá no Rio de Janeiro, né, nos morros, nas favelas. Eu não acredito em nada que a televisão coloca, que revista coloca, não acredito em absolutamente nada. Porque eu, acima de tudo, sou cristão e sei que esse mundo jaz no maligno e que esse é o mundo da Torre de Babel. Aí eu ouço as pessoas falando assim, porque eu não sei quem cheira cocaína, entra por aqui e sai por aqui. Porque é ladrão, entra por aqui e sai por aqui. Porque roubou e construiu aquela igreja. Eu posso até ter a maior desconfiança de que a Igreja Universal do Reino de Deus construiu aquele império todo, tem um canal de televisão que não foi por meios assim tão lícitos. Eu posso ter até a maior desconfiança, mas eu não tenho coragem de sair espalhando isso aí ou publicar no Facebook. Não tenho coragem. Eu posso até falar com a minha esposa em casa, falo com as pessoas particularmente, mas não faço isso. As pessoas hoje perderam, não entenderam ainda, na verdade, não entenderam o que significa Facebook. Elas não entenderam ainda. É uma mídia nova, as pessoas estão se adaptando, é verdade, mas não entenderam ainda. Porque você colocar alguma coisa no Facebook, ele público, é a mesma coisa que você pegar um megafone e você sair pelas ruas dizendo, gritando para as pessoas, para todo mundo ouvir. Agora imagina um sujeito que eu sei claramente que é um bandido, que é um mentiroso, que é um ladrão, e aí ele chega e fala um monte de coisa do Paulo. E aí eu saio gritando para todo mundo na rua que o Paulo é tudo aquilo que falaram dele. Eu não faço isso por uma única razão. Eu tenho temor a Deus. Temor a Deus. Pode até ser verdade, mas por temor a Deus eu não vou falar, porque eu temo realmente, tenho medo. Porque a misericórdia de Deus tem um limite, sabia? Você sabe qual é o limite da misericórdia de Deus? Quando você, o que você quiser fazer com você mesmo, pecar, né, contra a sua própria carne, Deus olha com misericórdia para você, te perdoa, te levanta de novo. Agora, se você pega o seu irmãozinho aqui, começa a fazer maldade com ele, aí Deus fala, opa, aqui é o limite da misericórdia. Porque no momento em que você começa a fazer maldade para o seu próximo, e querendo a misericórdia de Deus, Deus vai dizer, negativo, não tem misericórdia não. Lembra da parábola do juiz incompassivo?
Deus perdoou a dívida impagável do fulano. Como Ele está disposto a perdoar de todos nós. Agora, no momento em que o cara se recusou a perdoar a dívida do outro, o que Deus fez? Ah, é assim? Uhum. Então você vai ver a misericórdia de Deus ao avesso agora. Porque há um limite na misericórdia de Deus. Então eu tenho temor a Deus. E por isso, se alguém me diz alguma coisa, eu não passo para frente, se eu não sei que é verdade. Se eu fosse um procurador de justiça, tivesse com acesso aos autos, eu mesmo investiguei, vi tudo, aí eu posso falar. E não teria medo de falar, se eu tenho certeza. Mas se eu não fiz nada disso, não tenho acesso a nada, não sei de nada, vou acreditar em que A, o B, C está falando? Não. Por temor a Deus, eu vou manter minha boca fechada. Então, o que eu percebo muitas vezes é a igreja chafurdando na lama. Quando se envolve com essas coisas. Quando reproduz discursos. O nosso discurso está acima de todos esses discursos e ninguém escapa dele. Sem Deus, não tem salvação. Foi o que o pastor falou aqui. Todos pecaram. Todos, em certo grau, maior ou menor, têm a corrupção dentro deles. E só Deus para salvar essa nação. Se misturar com tudo isso, então, é perder a referência completamente de quem nós somos. E aí é claro, né, alguém pode perguntar, mas Ricardo, eu não devo lutar pelo meu país? Deve. Eu acredito que deve. Mas tem duas formas de lutar. Você deve conhecer aquele filósofo chamado Karl Marx, que é muito usado pelos comunistas, né? Ele diz o seguinte: só há uma diferença entre religião e política. É que a política não evoca a transcendência. O que ele está querendo dizer com isso? Que em muitas situações a política e a religião têm os mesmos objetivos. Digamos, mudar a nação, mudar o mundo, mudar o ser humano, mudar a sociedade, as instituições. Qual é a diferença então? A diferença está no caminho da política e no caminho do evangelho. São caminhos completamente diferentes para buscar essa mudança. O caminho da política, sabe qual é? Mudar pessoas, mudar instituições, mudar regimes, mudar sistemas. João rejeitou esse caminho. Jesus rejeitou esse caminho, porque eles diziam o seguinte: nada muda dessa forma. Só mudando o coração humano, pela conversão genuína a Deus, vamos ter realmente uma mudança que é uma mudança verdadeira. Qualquer outro caminho fora esse é ilusão, é mentira, é política. Então a questão não é, não devo lutar por isso, devo lutar. Só que dois caminhos diferentes. Eu tenho dito isso para amigos cristãos meus que estão envolvidos com a política. São dois caminhos diferentes. O caminho da política visa mudar instituições, pessoas, partidos, etc, etc. O caminho do evangelho busca mudar a origem, a raiz do problema, que é o coração corrupto da humanidade. Eu escolhi o meu caminho. Se você perguntar, Ricardo, você não luta pelo um Brasil melhor, por um país melhor? Luto pelo caminho do evangelho que eu escolhi. Estou seguindo João, estou seguindo Jesus. O caminho da política não me interessa. Deixem eles trilhar o caminho da Torre de Babel e sejam felizes com ele. Eu estou aqui para seguir Jesus.
Então, claro que eu defendo que nós devemos lutar pelo caminho do Evangelho. Então, para concluir, nós citamos o texto aqui, nós já lemos muitas vezes, nós já decoramos até. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei do céu e sararei a sua terra. O interessante aqui é que essa oração de 2 Crônicas 7,14 não é uma oração para mudar os governantes. Se quem se humilhar e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, quem? Se o meu povo. Se o meu povo, e o Brasil, irmãos, precisa de arrependimento. Eu não estou falando dos governantes. O Brasil, as pessoas, a população, os alunos, os professores, os comerciantes, os consumidores, os prestadores de serviço precisam de arrependimento da corrupção em que tem vivido e que tem praticado há tantos anos. E quando o Brasil se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, Deus olhará do céu e sarará a sua terra. Então, somos nós que temos que mudar, e mudando, tentar mudar as pessoas dentro de casa, ensinar o correto nas escolas, no trabalho, com os colegas de trabalho, no comércio, quando for comprar alguma coisa, quando for prestar algum serviço. Isso é a mudança. E é isso que faz Deus olhar do céu e sarar a terra. Nós somos igreja de Cristo. Não caiamos no delírio do bode expiatório, de achar alguém para carregar as nossas culpas e nos impedir de olharmos para nós mesmos e para a nossa nação, que está aos frangalhos por conta da própria corrupção. Que Deus nos ajude e nos abençoe para conseguir viver essa integridade do João Batista. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Sabemos que o desafio é grande, mas eu quero acreditar que a tua igreja quer caminhar pelo caminho do Evangelho, quer buscar uma mudança realmente pela pregação da cruz, pela pregação do Evangelho, pela pregação de João e de Jesus, que é primeiro olhar para o nosso interior, nos arrependermos e aí espalharmos essa mensagem de arrependimento para as pessoas que estão à nossa volta. E pedimos a Deus que a tua palavra, o teu Espírito possa mover realmente a tua igreja, os corações, dando discernimento, mostrando, Pai, o caminho da tua palavra, o caminho que é o caminho que o Senhor escolheu, que é o caminho que o Senhor já anunciou e já ensinou, que é o único caminho que pode trazer a mudança. Que nós possamos lutar com as armas de Deus, que nós possamos lutar juntos com a tua igreja, e não juntos com aqueles que estão na lama, com aqueles que precisam de arrependimento e de salvação. Que a tua igreja possa ser primeiro a luz no meio desse país, e não simplesmente um grupo de pessoas hipócritas que quer encontrar um outro grupo para expiar as suas culpas. Pai, nos ajuda a olhar para nós mesmos e nos arrependermos. Sabemos que o avivamento vem e começa quando há o arrependimento. E por isso nós clamamos pela tua igreja, Pai. Que a tua igreja não seja enganada, que a tua igreja não seja manipulada pelo diabo, mas que a tua igreja possa assumir a sua verdadeira identidade,
que denuncia realmente o mal que está no ser humano e o arrependimento. Pai, clamamos pela nossa comunidade aqui, que o Senhor possa começar essa obra através de nós, que o Senhor possa fazer dessa igreja, dessa comunidade, uma luz nesse bairro, nessa cidade, nesse estado e até mesmo nesse país. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.